O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Amiga e amigo do meu time de botão, eu sou Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior para falar de Joel Santana. Não qualquer Joel Santana, mas o Joel Santana... There's only one Joel Santana. O Joel Santana quando recebe a conta de luz no Rio de Janeiro, da Light, né? O Joel Santana CEP carioca, CEP fluminense. A gente vai falar sobre os cariocas do Joel Santana, não foram poucos, tem história para mais de metro. Joel Santana, a gente grava isso no fim de 2021, Joel Santana está fora do mercado, seus últimos trabalhos não foram vitoriosos, não foram campeões e vieram junto de uma, digamos assim, o personagem... Um rebranding. Né? Exato, o personagem parece que vem antes do treinador, mas não foi sempre assim. Lá nos anos 90, o treinador vinha antes do personagem, o personagem, na verdade, sequer existia tal qual a gente conhece hoje, né? O personagem era reflexo de um Joel Santana de verdade ali, como treinador, como comandante de vestiário, como ex-zagueiro que foi. Um nome importante, sim senhores e sim senhoras, do nosso futebol, um símbolo dos anos 90 do futebol carioca, Paulo Júnior. Dari Leandro Amin, um abraço para quem segue o meu time de botão. A gente vai falar do Joel Santana, treinador, que tem uma carreira também legal, né, como jogador. Não vamos citar aqui, mas só para não deixar passar, ele é campeão carioca também como jogador pelo Vasco da Gama, né? É campeão brasileiro também pelo Vasco, é campeão potiguar lá no América de Natal, ex-zagueiro então de Vasco, de Olaria, parou cedo, parou aos 32 anos e ainda bem jovem, já no ano seguinte, ele foi para os Emirados Árabes virar treinador. É um desses casos de que emendou a carreira, né? Não deu muito tempo de ter saudade do campo. Ele ficou lá alguns anos, fez uma base como técnico lá fora. Em 1986, foi ser técnico do Vasco da Gama. A gente vai contar a partir daí. A gente vai pegar os 7 ou 8 títulos cariocas que o Joel Santana conseguiu como treinador. São 7 taças, né? 7 finais, 7 jogos decisivos que ele é campeão. Mas o Joel, ele reivindica um 8º título, que a gente vai contar já já por quê. Então... oficialmente, digamos, são 7 títulos cariocas do Joel Santana. Ele puxa a sardinha para mais um. Ele conta também um 8º. E a ironia do destino, né? O Joel Santana foi o técnico do Vasco no fim de 2000, quando o Oswaldinho de Oliveira foi demitido, né? Então, se o Joel quer esse 8º título carioca, ele tem que dar a Mercosul pro Oswaldinho. E o brasileiro. E o brasileiro também. Ironias que a vida prega na gente. O Joel Santana foi zagueiro do Vasco, do Olaria e de mais um clube que agora me falha. Do América. Do América, né? Perfeitamente. E a gente vai ouvir o Tino Marcos. O Tino Marcos já recebia a Olerite da Globo em 1986. Primeiros treinos de Joel Santana no Vasco de 86. Vamos ouvir Tino Marcos entrevistando Joel. O repórter Tino Marcos, também em início de carreira, cobria os primeiros treinos de Joel em São Januário. Fala aí, Tino! Este é o homem que o Vasco escolheu para substituir Cláudio Garcia. Joel Santana foi jogador do Vasco durante vários anos, campeão carioca e campeão brasileiro como jogador. Agora você encontra uma situação das mais adversas. É o único time que ainda não fez gol e 3 jogadores importantes não vão jogar no próximo jogo. Você acredita em Deus, Joel? Não, eu sempre acreditei em Deus e acreditei no meu potencial. Então nós estamos entrando numa situação difícil, mas que não é desesperadora. E logo na chegada, o novo técnico lançou a tática para se recuperar no Brasileirão de 86. E vamos procurar confiscar esses 8 pontos que nós estamos precisando. E tenho certeza que nós vamos conseguir. Confiscar, Joel? Lembrando que na época, uma vitória valia 2 pontos. Então... mãos à obra, treino tático de marcação. Ei, Joel Santana. Que beleza. Joel Santana. Você não viu, você não tá na frente da câmera aqui, mas o visual é muito bom, né? Muito. Jaquetão jeans e o Tino Marcos com uma polozinha vermelha. Muito legal essa entrevista. E sobe o hino do Vasco.
nome do heróico português. Vasco da Gama, Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul desse país. Tua estrela na terra brilha, ilumina. Vasco da Gama 1992 é o primeiro título carioca que a gente conta aqui, Paulo Júnior. O Vasco terminou 1991, um jogo Vasco e Bangu, em 8 de dezembro daquele ano, com o seguinte time: Carlos Germano, Jorge Raul, Missinho, Alexandre Torres, Cássio, França, Luizinho, depois Macula, William e Bismarck, Bebeto e Sorato. Entrou o Mauricinho, o técnico desse time era Antônio Lopes, o delegado que vai ficar com um ciúme, hein? Se tem programa pro Joel, é verdade. Tem que ter programa pro delegado, vai ter um belo dia. O técnico era Antônio Lopes, ele estava na Portuguesa em 90, foi treinador do Vasco em 91, voltaria mais tarde, como todo mundo se lembra, para uma passagem muito vitoriosa ainda naquela década. E o Joel foi chamado para o clube naquele ano de 92. Ele estreia em 86, a gente acabou de ouvir o Tino Marcos falando da chegada do Joel, é parte do time campeão em 87, esse é o título que a gente deixa um asterisco aí, a gente vai falar no final, mas ele saiu antes das finais, é por isso que o Joel se diz campeão em 87, mas não é ele o treinador do pôster, não é ele o treinador do final da campanha. Ele foi ganhar um dinheiro no tal do mundo árabe, voltou para o estrangeiro no meio da campanha. Em 90 passou pelo América, mas ficou pouco tempo no Rio, América esse do Rio, né? O América que a gente citou antes é o de Natal, o time que ele jogou é o de Natal, treinou o do Rio, foi para o Al Nassr, nos Emirados, até que em dezembro de 91 tocou o telefone para ele voltar para o Vasco da Gama. O Joel Santana começaria a temporada de 92 como técnico cruzmaltino, estreando no Brasileirão com um belo 4-1 sobre o Corinthians no estádio do Pacaembu, um show de um tal Bebeto. Estreou muito bem o Joel. E um abraço para o Gustavo Mel, com quem sempre converso quando o assunto é Vasco. Eu não chequei, viu, Gustavo, mas o Gustavo disse que provavelmente esse jogo é o jogo da estreia do Edmundo como jogador do profissional de futebol. O Vasco da Gama foi o melhor time na primeira fase, mas capitulou no quadrangular semifinal, no qual acabou superado pelo futuro campeão, o Flamengo. Um bom desempenho, mas então, já que foi bem, nada de demitir o técnico. Joel continuou. No Campeonato Carioca, portanto, segundo semestre, rolando, o Vasco estreou contra o Madureira para 1.500 pessoas em Madureira, com Carlos Germano, Luiz Carlos Vinck, Jorge Luiz, Alê e Eduardo Obigode. Luizinho, Sidney, depois Roberto Dinamite. Ô, louco! O cara pintou lá. Ô, louco, chegou, no banco? Chegou com a chuteirinha ali. Falou, dá tempo ainda? Carlos Alberto Dias, depois Leandro, Cássio, Edmundo e Júnior. É um time com 2 nomes triplos, né? Carlos Alberto Dias e Luiz Carlos Vinck. O Edmundo, você acabou de falar, tinha estreado no início do ano com o Joel, e o Vasco tinha acabado de vender o Bebeto para o La Corunha. O Bebeto, então, tá naquela primeira metade de temporada, depois vai embora, não fica pro Campeonato Carioca, e chama atenção essa entrada do Roberto Dinamite. Tinha passado pelo Campo Grande, tinha jogado na seleção de Masters, já estava quase num clima de ex-jogador, mas jogou legal a Taça Guanabara, fez 8 gols, o artilheiro daquela Taça Guanabara foi o Ézio, mas o Roberto Dinamite tinha ali um papel importante, era um veterano que ainda deixava os seus golzinhos. O Vasco ganhou a Taça Guanabara contra o Flamengo e ganhou a Taça Rio contra o Bangu, ambos os canecos erguidos no estádio de São Januário. Vamos ouvir um Vasco sobrando no Campeonato Estadual de 92. Vamos ouvir Vasco e Bangu, jogo que define a Taça Rio. Nunca foi tão garantido vestir a faixa de campeão antes do tempo. O lucro do vendedor era certo. Na arquibancada, a torcida fazia a festa. Afinal, só uma derrota impediria a conquista antecipada do título.
Mas o Bangu começa o jogo dando trabalho, principalmente ao goleiro Carlos Germano, que evita este gol. O Vasco sente o desfalque de 5 titulares e somente através de Carlos Alberto Dias consegue boas jogadas. Isso até que o zagueiro Tinho bate esta falta. O goleiro Wagner não segura e Valdir completa. Vasco 1-0. Festa em São Januário. No segundo tempo, o Vasco apenas administra o resultado. Mesmo assim, poderia ter ampliado o placar. Muito antes da partida terminar, a torcida já comemorava. No final, a invasão do campo foi inevitável. Os torcedores tomaram o gramado de São Januário, vibrando com o título conquistado com 2 rodadas de antecedência. Com a invasão de campo, os jogadores nem puderam comemorar direito. Tiveram que vir correndo aqui para o vestiário. No clima de muita festa, eles prometem. A meta agora é conquistar o campeonato invicto. Nós conquistamos um título antecipado, mas vamos buscar da mesma forma, com a mesma dedicação, esses 2 resultados, tanto contra o Fluminense quanto o Flamengo. Esse que falou foi o Roberto Dinamite e, de fato, conseguiu ser campeão invicto. O Vasco é campeão carioca invicto. O Roberto Dinamite estava, enfim, terminou ali meio a contragosto, sonhando com uma renovação, né? Ele ia ficar sem contrato, ele queria jogar mais um ano, a renovação não veio, ele chegou a dizer que queria jogar no Vasco, mas aceitava outras propostas. No fim das contas, ele acabou a contragosto, se despedindo do futebol depois daquela temporada. Voltaria com outra função ao Vasco da Gama depois, como presidente, e atualmente voltou ao Vasco no papel de estátua, né? Que é melhor que presidente. Que é melhor que presidente. Se eu puder escolher, você quer ser uma estátua ou um presidente do time que você jogava bola? Uma estátua, porra. Estátua, sem dúvida nenhuma. O time vascaíno que fechou o campeonato, já campeão, contra o Flamengo, 1-1, valendo coisa importante, valendo ser campeão invicto. Importante isso, né? Porque já tá relaxado do título, né? Exato. Se vai mole, perde. Carlos Germano, Luiz Carlos Vinck e Jorge Luiz. Tinho, Eduardo é a linha de zaga. Luizinho, Leandro, Edmundo no meio de campo e Carlos Alberto Dias, Bismarck e Roberto. Acho que o Bismarck jogou no meio e o Edmundo no ataque. Tá equivocado aqui a minha ficha. De fato, o Vasco da Gama, campeão invicto de 92. E a gente vai para 1993. Continuamos no Vasco da Gama, Paulo. Joel Santana e Vasco campeões do estadual de 92 e Joel continua no clube para 93. Edmundo é vendido para o Palmeiras, uma das principais contratações da Parmalat. O calendário mudou, o estadual passou a ser no primeiro semestre, então você tem uma chance ali de defender o título rapidinho. Acabou de bater campeão no final do ano, o ano seguinte já começa de novo com o estadual. E nesse semestre o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro na disputa nacional, e o título carioca dessa vez foi mais sofrido, não foi com essa vantagem que a gente contou há pouco. O Vasco perde a Taça Guanabara e vai ganhar a Taça Rio só na última rodada da disputa. Aquele é o Vasco do Valdir Bigode. Urge saber quando foi que o Valdir deixou o bigode, né? Eu achei que você ia falar, urge saber que Vasco não é de Valdir Bigode. Tem isso também. Mas Teve um momento que ele falou, pô, maneiro, vai ficar só o bigode mesmo, né? Ele devia ter 6 anos, 7 anos. E triste aquele que deixa o bigode e não ganha um apelido, né? Porque aí... Tá louco, né? Você faz um trampo. Dá um tapa e ninguém fala nada, meu. O Valdir Bigode foi artilheiro do campeonato e o time do Vasco tinha também meninos como o habilidoso Jean e o finalizador Jardel. Bom! O Flamengo empatou com o Itaperuna em uma noite de calor no Rio de Janeiro na penúltima rodada. Isso significava que bastava ao Vasco ganhar o seu jogo para ir à final, para ganhar a Taça Guanabara. E vencia o jogo tranquilão por 2-0 contra o Americano em casa. Mas aconteceu daquelas coisas. O Americano, do Edinho, acho, técnico, cedeu. O Vasco cedeu o empate para o Americano no fim, tomou 2 gols e aí a decisão da Guanabara foi para o último jogo.
E o Vasco, nesse último jogo, precisou empatar com o Fluminense. Jogava só pelo empate e conseguiu empatar. Se o Fluminense vencesse, era campeão direto, né? Isso aqui não é a Guanabara, né? Isso aqui é a Taça Rio, a Taça Rio, né? Então o Fluminense já era campeão da Taça Guanabara. Podia ganhar a Taça Rio ali pra... O Fluminense foi pro jogo para ser campeão carioca direto. E o Vasco precisava empatar para que o Campeonato Carioca tivesse final. E o Vasco ganhou a Taça Rio. Teve final, Vasco da Gama contra o Fluminense. O Valdir fez um golaço por cobertura, 1-0. Ézio, Super Ézio de cabeça empatou, 1-1, jogo dos matadores. Um centroavante fez lá, um centroavante fez cá. O Valdir, aliás, tomou 2 amarelos, mas não virou vermelho. Alguns minutos depois, só o quarto árbitro chamou o juiz. Uma nota, maestro Zezinho. Quem é o juiz de uma cagada num campeonato carioca de 93? Léo Feldman. Uma nota, não dá pra errar. E o quarto árbitro chamou o Feldman para falar que o Valdir tinha 2 cartões. Um jogo pegado, lances pegados, um jogo de divididas bastante violentas. E com 1 a menos, o Vasco conseguiu segurar o placar, levou a Taça Rio nesse sufoco e pegaria o próprio Fluminense na final do Carioca. Aquele regulamento, né? Se leva os 2 turnos, bate campeão direto. O Vasco impediu o título do Flu na Taça Rio para fazer a final do campeonato com 1 ponto de bonificação, chegando para a finalíssima contra o Flu. E, afinal, o Vasco tinha 1 ponto extra, né? Era uma final de 3 jogos, dia 10, 13 e 16. Dias 10, 13 e 16 de junho. Então, em uma semana, você fazia 3 jogos. Já tinha acabado de fazer 1 pela última rodada da Taça Rio. A rivalidade pegou pesado. Dia 10, jogo 1, Vasco da Gama 2, Fluminense 0. E o Vasco já tinha 1 ponto extra, então deu aquele pulinho, né? Uma vitória mais 1 ponto na frente. Jogo 2, Fluminense 2, Vasco da Gama 1. Devolveu. Chega o terceiro jogo, o Vasco, por causa do ponto extra e também por um gol que fez a mais, tinha a vantagem do empate. O Fluminense tinha que vencer o Vasco da Gama no jogo do título e não foi o que aconteceu. O Bismarck perdeu um pênalti no primeiro tempo. Aliás, inclusive no jogo 1, o Vasco também perdeu um pênalti, inclusive perdeu um pênalti no primeiro minuto do jogo. O Vasco nessa final se deu o luxo de perder 2 pênaltis. Correu risco por causa disso, claro, sentiu o baque nessa terceira partida, mas no segundo tempo era mais time o Vasco do Joel voltou a controlar a partida, tomou pouco susto e se tornou bicampeão carioca com cenas... eu vou falar lindas, né, Paulo? Mas é claro que é lindas no sentido de que não são lindas, se é que vocês me entendem. Tão logo o juiz apita o fim do jogo, começa a voar a voadora, tudo que vira o Maracanã vira um tatame de karatê, assim, é uma coisa... os jogadores estavam louquinhos para esperar o apito final para poder fazer o que eles queriam desde o primeiro jogo, que é sair na mão. 4 jogos violentos em sequência. Sobe som do jogo 1, o jogo que deu o Vasco 2-0 e o jogo que no fim da brincadeira foi o que fez a diferença na balança para o Vasco. Não estava lotado, mas as 50 mil pessoas que estavam lá fizeram uma festa inesquecível. A torcida tricolor vibrava com a nova bandeira, uma das maiores do país. A do Vasco com a vantagem do time ter 1 ponto a mais nessa decisão. Por isso o empate já seria um bom resultado. E o Vasco soube suportar a pressão do Fluminense no primeiro tempo. Jogava no erro do adversário. E esse erro veio novamente com o Ricardo Pinto. Uma falha incrível na saída do gol. Valdir não perdoa. Toca de leve para marcar Vasco 1-0. O Fluminense busca um empate, mas na hora de concluir, falta um Valdir. No segundo tempo, Carlos Germano segura a pressão tricolor. Já Ricardo Pinto não segura o chute de Giovani. No rebote, ele, Valdir, pega de primeira. Faz o 19º gol no campeonato. Vibra intensamente, pois sabe que está consagrado. Pedi só que me dessem uma oportunidade e graças a Deus está aí. Tive a minha oportunidade, consegui mostrar e hoje eu sou reconhecido como um grande jogador. E humilde, sincero. E humilde. Que beleza, vitória do Vasco, como você já cantou. Vasco ganhou a primeira, Fluminense ganhou a segunda, empate no jogo 3
deu Vasco, campeão. Então, Joel Santana, 2 cariocas, né, completos pelo Vasco, 2 títulos, 9-2, 9-3. Veio o Campeonato Brasileiro, o Vasco desmontou parte desse time e o supervisor, Paulo Angione, saiu do Vasco, foi para o Flamengo, foi ser dirigente no Flamengo. Essa saída foi, de certa forma, um empurrão, uma porta aberta para o Joel Santana também cair fora. Fim de ciclo para o Joel, que fazia um bicampeonato, 9-2, 9-3, bicampeonato do Vasco, bicampeonato do Joel, e a gente ouve Marcos Uchoa com Joel Santana explicando por que estava indo embora naquele 93. Era super importante aqui no Vasco, já que fazia um meio campo entre os jogadores e a diretoria. Outro que está deixando o Vasco é o técnico Joel Santana. O clube desarma, assim, uma estrutura que rendeu um bicampeonato. Paulo Gione sai para ganhar $10 mil no clube rival. Louco. Joel Santana não recebeu o aumento pretendido. Ele teve a pretensão de achar que o bicampeonato merecia uma recompensa. Mas do Vasco, ele só mereceu mesmo uma breve despedida dos jogadores, com direito a discurso, aplausos e tchau, tchau. Os treinadores têm que saber sair nas vitórias. E gostaria que todos os treinadores conseguissem sair como eu estou saindo, com vitórias, com que papo é esse, Joel? E eu não estou dando um até logo, eu estou dando um até breve. Que isso? Que isso? Eu gostaria que todo mundo saísse com as conquistas. Não, eu quero, se o técnico do meu time é campeão, eu quero que ele continue, porra. Que papo de louco, hein, Joel? E pra que time torce o Marcos do Show, hein? Essa é a grande pergunta. Essa é boa também. Tá aí, vazou então. Tô pondo o hino do Fluminense aqui, tá, Paulo? Manda. Eu peguei um antigo mesmo, hein? Do coração, parará, no clube tantas vezes campeão. Assina pela azul e de do Fluminense. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão. Das cores que traduzem verdade, que coisa bonita. Eu tenho um problemaço, cara, com o futebol carioca, porque eu gosto dos 4. É difícil. É complicado mesmo. Começou o programa do Joel e falei, puta, torcer pro Vasco. Aí agora eu já falei, porra. Fluminense é da hora. Fluminense é sinistro. Legal demais. 1995. Não vamos perder as contas, hein? 9-2, Joel Vasco. 9-3, Joel Vasco. 9-4 ele vai pro Bahia, né? E aí, 9-5 ele treina o Fluminense. Vale dizer que em 94, o ano que o Joel treina o Bahia, inclusive é campeão no Bahia, o Denner, o Vasco da Gama é tricampeão carioca, né? Tem o time que tem inclusive o Denner, o Jadel aparecendo de vez, fazendo muito gol. É o tri consecutivo do Vasco da Gama. E o Joel Santana em 95 voltou pro Rio. Estava na Bahia, voltou para o Rio. Seu papel seria treinar o Fluminense com uma missão difícil. Aliás, bem difícil, que era ser o antagonista de um Flamengo imenso, né? De um Flamengo que estava em ano de centenário, estava loucão com o Plano Real, essa que é a verdade. Os caras que viram que abriram a conta bancária, estava equiparado real e dólar, e saíram loucão por aí. O Flamengo resolveu investir muito, muito pesado, trouxe Vanderlei Luxemburgo, Edmundo e a estrela da brincadeira, Romário, o jogador mais valorizado do planeta Terra naquele 1º de janeiro de 95. O Fluminense não tinha como gastar tanto, não estava com essa bola toda, a que pese o patrocínio da Hyundai, que tinha tudo para ser boa para o clube, para aquele momento, mas que também por uma ganância dos tricolores, que deram uma forçada na barra, que forçaram ali para usar a grana dos coreanos, a relação não teve vida tão longa. O estadual acontecia no 1º semestre, e vale lembrar que ainda antes de estampar a Hyundai, teve o famoso Ame o Rio. Ame o Rio. Ame, coraçãozinho Rio, estampado ali no peito da camisa tricolor. Isso era uma coisa de insano, né? Assim, Que coisa. Porque sabe que lá em Maceió tem uma parada com a camisa do CRB. Se você olhar, em 2021, o CRB tem uma inscrição na camisa que as pessoas não sabem do que se trata. É uma frase meio de coach, assim, mas ninguém sabe direito o que é. E esse Ame o Rio, quando apareceu, também ninguém sabia direito do que se tratava, né? O consultor de marketing esportivo do Fluminense, o João Henrique Areias, foi quem criou
essa marca. Ame o Rio, com um coração no lugar do O. Era para virar uma espécie de grife, uma tabelinha entre o futebol do Fluminense e o turismo do Rio de Janeiro mesmo. Uma espécie de gentileza, gera gentileza dos anos 90. Cascataça, né? Cara, assim... Com todo respeito, né? Acabei de falar que eu adoro o Fluminense. Não é o peito da camisa do Fluminense que vai impulsionar o turismo do Rio de Janeiro, né, Areias? Mas tá bom, a camisa ficou bonita, ficou simpática. E o que pegou, né, é que essa camisa ela estreou num Fla-Flu espetacular, né? Um Fluminense 4, Flamengo 3, de virada. 2 gols do Rogerinho pra virar, foi um jogo... fantástico, assim, um 4-3 no Fla-Flu, e era um jogo válido pelo octogonal semifinal. Que bonito isso, né? Demais. Octogonal semifinal. O Fluminense tinha começado mal, tropeçando nesse octogonal, e essa vitória meio que colocou o Fluminense de novo no prumo. O Fluminense entrou de novo no campeonato a partir desse 4-3, e com esses pontos o Flu venceu o octogonal, garantiu vaga na final, e só esperou quem era o outro finalista. E o outro finalista olhou a tabela, era de novo o Flamengo. E na final o Fluminense usou Hyundai, né, a empresa coreana, na barriga, e o Ame o Rio nas costas. Então se você vê uma foto... Não, mas na final estava escrito Hyundai, na frente. Atrás estava essa marca aí, essa brincadeira do Ame o Rio, que rendeu ao clube uma verba repassada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, uma verba subsidiada pelos postos Ipiranga. Quem fecha um negócio dele? Como é que fecha esse acerto? Ó, o Ipiranga passa uma grana pra prefeitura pagar as costas da camisa de um time. Que beleza. Claro, a final icônica do gol de barriga, o duelo contra o Flamengo, que representava muito mais do que um estadual, era o estadual do centenário, o estadual do milionário time rubro-negro, no investimento, principalmente, claro, no melhor jogador do mundo, Romário, mas que numa comparação local era muita coisa. E um senhor campeonato, né? O campeonato dos Reis do Rio, com Romário, Renato, Túlio se provocando o tempo inteiro, reportagens maravilhosas, né? Desse período de Renato indo procurar o Romário na praia, apostas, um campeonato muito, muito legal, e que isso eu li há pouco tempo na biografia do Renato. Uma das coisas que motivou o Renato ir jogar no Fluminense foi exatamente isso, né? Ele falou, pô, tá o Romário, tá o Túlio, tá o Ézio, tá todo mundo lá, eu quero colar também. E aí ele colou por esse desafio, se motivou. O 94 do Renato não tinha sido legal, ele se motivou nessa marra aí contra o Romário. O time campeão, canta aí o campeão carioca. O regular, o Ellerson, Ronald, Lima, Sorley e Lira. Né? Não é encantador, até aqui não é encantador. Márcio Costa, o Peixe, Ailton, Djair e Rogerinho, depois Ézio. No ataque, Renato Gaúcho e Leonardo, depois Cadu, técnico Joel, Natalino, Santana. Flamengo de Roger, Marcos Adriano, depois Rodrigo, Gelson, Jorge Luiz e Branco, Charles, Fabinho, Marquinhos e William, depois Mazinho, Sávio e Romário, técnico Vanderlei Luxemburgo. Que beleza de ataque, Sávio e Romário, hein? Não deu muito certo, né? Como a gente hoje já sabe, mas a combinação àquela altura era, né? Tinha tudo para dar certo, fazia muito sentido. Uma partida icônica, disputada debaixo de bastante chuva, principalmente. A chuva foi no segundo tempo, né? No fim ali, um clima imenso de expectativa para os rubro-negros em especial, que tinham 2/3 do estádio ocupado, né? A torcida do Flamengo ocupou, era 2 flamenguistas para cada tricolor, segundo os relatos da época. O Fluminense fez 2-0 nos minutos antes do intervalo ali, pertinho do intervalo, deu aquele choque, mas o Flamengo voltou virado no giraia no segundo tempo. Romário marcou, depois Fabinho empatou, 2-2 aí, amigo, um abraço. O Maracanã parecia ter a sua história contada, era o Flamengão campeão, só que entrou em cena a famosa barriga de Portaluppi. Segundo o Zico foi mão, né?
O Renato Portaluppi colocou a barriga na bola depois da jogada do Ailton. O Fluminense com 8 em campo, o Flamengo com 10, tinham 4 cartões vermelhos sendo distribuídos, né? O Sorley, o Lira e o Lima pelo Fluminense estavam expulsos e o Marquinhos pelo Flamengo, então o gol de barriga foi com 8 em campo, né? Aquela coisa para você anotar aí, um dia você usar. Não foi só o gol de barriga, não, foi tipo com 8, foi uma espécie de... O que a gente viu depois na Batalha dos Aflitos com o Grêmio, né? O que o Fluminense conseguiu é muito grande. A gente vai ouvir um fim de matéria do SBT. A gente vai ouvir... quem que a gente vai ouvir aqui? Um jogador... não lembro quem, mas a gente vai ver um jogador e depois o Joel Santana. Tinha que ser assim, chorado aos 42 minutos, sofrido. Agora é só comemorar. Perfeito, tinha que ser sofrido mesmo, porque sabemos que... Rogerinho. Ia ser dura, uma partida muito dura. Mas o time mostrou personalidade, muita garra. Eu espero que o time continue assim, com essa mesma união, com essa mesma vontade, gente. Se manter o mesmo grupo, então vamos chegar na cabeça do brasileiro. Não é nada que é sofrido, é gostoso. Eu acho que a vida já é um sofrimento. Vale nós ter equilíbrio, vale nós ter respeito ao adversário. E a vida de treinador é essa. Hoje a gente sorri, amanhã a gente chora, mas graças a Deus... fruto de um trabalho, de uma união entre os jogadores muito grande, de um respeito da direção. Vamos ter calma nós. Ele gosta de uma frase, né? Mas ele tava com moral, hein? Campeão carioca 9-2, campeão carioca 9-3, campeão baiano 9-4, campeão carioca de novo em 95. O Joel levou o Fluminense à semifinal do Brasileiro, né? O Rogerinho cantou aí. Vambora que vamos chegar bem no Brasileiro. Era o técnico do Fluminense naquele 5-2 absurdo do Santos, uma virada impressionante do Santos para conseguir a vaga à final. E o Joel, né, já falou sobre aquele jogo, disse que se arrepende de algumas decisões naquele jogo, de algumas trocas que fez. O Santos engoliu, né, na animação, na força, empurrado para conseguir um resultado improvável, fazer os 3 gols de diferença que precisava, e o Fluminense ficou pelo caminho por pouco, né? Não tem uma final de Brasileirão em 95, Flu e Botafogo. Eu ainda acho que foi o jogo mais da hora que eu já vi no futebol brasileiro. Jogo bom, né? O que é isso, hein? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata de maldade, na regata de emoção do coração. E hoje em dia tá tão bobo o futebol, né? Torcedor parece que fica competindo com o colega, quem é mais torcedor, né? E, pô, eu gosto de todos os times mesmo, cara. Eu não tenho esse negócio, não. Claro que torço pra um, mas... Eu, por mim, eu cantava todos os hinos no estádio. Esses caras salvaram nossa vida, pô. Pô. Flamengo de 1996, chamaram o Joel. Fim de ciclo. Criativo, né, o Flamengo? Ó, deu ruim. Chama o cara que tá ganhando. O Joel teve um fim de ciclo no Fluminense. Tava muito em alta, né? O Joel vendia sabão em pó, vendia areia na praia. Era 3 cariocas em 4 anos, mais o baiano. Foi chamado pro Flamengo. Hora de treinar o time mais popular da cidade. Hora de treinar o baixinho Romário. E vale lembrar que o Romário citou recentemente o Joel como seu melhor treinador na carreira. Achei polêmico da parte do Romário, mas ele disse isso. Ele que teve Cruyff. Ele teve o Cruyff, né? O Romário, enfim, às vezes ele fala pra amizade, né? Mas ele falou isso. O Joel foi o melhor treinador que eu tive na carreira. E o Joel, é claro, voltou a ser campeão estadual. E no caso aqui, de novo, de forma invicta. O Flamengo foi campeão de 96, invicto. E passando o carro, claro, 4 empates na campanha e 18 vitórias, o suficiente para levar a Taça Guanabara e levar também a Taça Rio. A estreia do Flamengo contra o Madureira, comecinho de 96, Roger,
Valber, Jorge Luiz, Ronaldão, Tetra e Gilberto. Márcio Costa, que você chamou de peixe, né? Márcio Costa, o peixe, muito bom. Mancuso, capa da Placar, o jogador mais violento do Brasil. Pegaram pesado. Mancuso batia muito o Mancuso, né? Batia. Mas sabia jogar. Também. Não era um brucutu. Márcio Costa, Mancuso e Djair. Amoroso, Romário e Sávio. Entraram Iranildo e Marques. Não, olha só. Ah. Imagina um gramado do Maracanã, grande do jeito que era. Você já marcou o Amoroso, o Romário e o Sávio por 1 hora e pouco. Aí entra o Iranildo e o Marques. Puxado, hein? Nossa senhora, tá louco. Tá louco. 2 rabiscador. Bom esse time do Flamengo e ninguém nunca perguntou pro Joel, será? Eu queria entender aqui, eu queria ver um jogo desse time, né? O Valber de lateral direito, me agrada muito a ideia aqui. Não sei como é que era que jogava, mas o Valber de lateral direito acho bonito. E não chega a ser uma... Dá pra ser, vai. Eu ia falar que não chega a ser a maior trívia de todas, mas Marques e Amoroso no Flamengo não é todo mundo que lembrava, hein? Não é mesmo. Não é mesmo. O Flamengo encerrou assim o ano. Esse é o time da estreia, né? Encerrou o campeonato, um 0-0 contra o Vasco, jogo do título antecipado, dessa forma. Roger... Aí jogou o Zé Maria na lateral direita. Olha que time bom. Jorge Luiz, Ronaldão que na placar desse ano se declarou petista. Não sei pois se você é. se recorda disso. Pois é. Votou em quem, Ronaldão? Não, petista. E Gilberto na lateral esquerdo, o famoso primo do Nélio, né? Ou irmão? Irmão do Nélio, né? Irmão do Nélio. Irmão. Márcio Costa, Mancuso e Nélio. Não é possível. Teve o Flamengo dos irmãos. Teve o Flamengo dos irmãos. No ataque, Marques, depois de Iranildo, faz sentido. Romário e Sávio entraram também o Jair e o Fabiano. Na artilharia do campeonato, fazia pouco gol, né? 26 gols para Romário. Cara. O cara é enjoado, né? É doido, né? A gente torce, né, Leandro? Nesse 2020 a gente torce pra um time bom, né, aí do futebol brasileiro. E, cara, não tem um cara que faz uns 15 gols no ano, né? É loucura demais. O vice-artilheiro fez 8, foi o Sávio. Vocês ouviram? Foram 22 rodadas, tá? O campeonato teve 22 rodadas. O Romário fez 26 gols. Nélio fez 5, Marques 4, Amoroso 4. Joel Santana terminou o ano no Flamengo, então note que ele dificilmente caía por maus resultados nessa época. Onde ele pingava, estava dando certo. E olha que o Flamengo não fez um Brasileirão esperado, não se classificou no Campeonato Brasileiro de 96, passavam 8, e o Joel termina sua passagem pelo clube num 0-1, tomou 1-0 do Bahia, jogando em São Januário para 700 pessoas, cumprindo tabela. O Flamengo não fez um brasileiro digno dessa grande campanha no Campeonato Carioca. Um ponto, porém, que vale a gente citar aqui, é o dos problemas, né? Sempre vai ter alguma coisinha envolvendo o Romário, dessa vez não foi diferente. Problemas de Joel Santana em relação ao Baixinho. O Baixinho faltava muito aos treinos, reclamava de valor de prêmio, reclamava da estrutura do clube, fez uma novela para seguir para um jogo da Copa do Brasil no Espírito Santo, ficava jogando a diretoria contra a torcida, um pé no saco o Romário, e a gente pode falar tranquilo, né? O Romário jogava muita bola, mas a gente sabe que relacionamento, treino, direção, concentração, sempre foi uma coisa complicada. O Joel tinha que mediar isso e tinha que seguir firme para não deixar o Romário engoli-lo. O Joel acaba sendo o cara que fala pra imprensa assim, o Romário será tratado igual a todos. Aí o Romário não aparece no aeroporto, mas aparece no Espírito Santo. E aí você põe pra jogar ou não? É difícil. Como todos, mas nunca ficou no banco, né? Exato. Não tem jeito. O Romário testou a diretoria, ele conseguiu inclusive anular punições, ele foi multado, né? Aparece no jornal, Romário é multado, aí no dia seguinte Romário não é multado mais. Né? Teve esse tipo de coisa, mas quando resolveu jogar foi isso aí, 26 gols no estadual, artilheiro com 11 gols a mais que o vice, que eu não me recordo se era o Valdir, mas tem um vice-artilheiro aí que fez 15 gols, o que tá muito bom.
né? Dado o desgaste, no entanto, de todo esse semestre, Romário, Flamengo, diretoria, reclamando, ele chegou até um dia a falar de uma lesão que ele teve na coxa, né? Ele falou, o equipamento que o Flamengo tem no DM de musculação é horroroso, por isso que eu me machuco. A atadura de escola. O cara tava desmerecendo o rolê, aí ficou pequeno pra ele acabou emprestado ao Valência, onde foi comer laranjas, encontrou, nada funcionou, né? Nem o Viola, nem o Marcelinho Carioca, nem o Romário no Valência. Curioso isso. O Flamengo trouxe pro lugar do Romário o Bebeto. Bom, né? Nossa Eu acho senhora. que tá de bom tamanho isso, de perder o Romário e trazer o Bebeto. E o Joel se gaba até hoje de ter conseguido gerir tudo isso, né? Se pergunta pro Joel desse time, ele fala que, muito incêndio, convivência, vestiário... E ele se gaba de ter sido o que hoje a gente chama de Papai Joel, né? Ele toreou ali, elenco, direção, imprensa, enfim, foi bem demais nessa missão o Joel. Ah, não, aí o coração balança, eita. Bom. Botafogo, campeão desde 1910. Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. E há de ser nosso imenso prazer, tradições aos milhões tem também. Tu és um glorioso, não podes perder pra ninguém. Coisa esportes. Linda. E assim, né, cara? Aí o cidadão fala, nostalgia. Meu, assim, o Brasil ganha a Copa de 94, o Joel tá treinando o Bebeto e o Romário. É tipo, você torce aí, sei lá, pro Fortaleza, tá bem no Brasileirão. Sai o Mbappé e tá vindo o Pogba. Esse era o nível do futebol. Os cobra da Copa do Mundo. Os cobra da Copa estão jogando o Carioquinha, cara. É isso. É puxado demais. O negócio é puxado demais. Tá louco. Ô, Paulo, qual é o seu Grand Slam preferido? Vamos ver. O Wimbledon só joga de branco, né? E na grama. Na grama. O Roland Garros, né? TV Manchete. Vou de Roland Garros. Roland Garros, né? Roland Garros. Roland Garros. Mas o US Open é legal também, hein? É legal também. É legal. Em Flashing Metals, né? Que se chama lá. Chique demais. Mas eu gosto por causa do Guga, né? O Guga eu sou Roland Garrosista também. Eu sou guguista. Mas você já sujou uma meia de saibro? Já? Eu jogo bem tênis. Ah, é? Quer dizer, jogo bem, né? O que significa essa frase jogada no ar? Jogo bem aonde? Contra quem, né? Foda-se, né? Tem que mostrar, né? O Joel Santana fez, em 97, o grande slam do futebol carioca, né? Foi campeão estadual com Vasco, Flamengo, Fluminense... Faltava e o do Bahia é aquele... É o Master de Cincinnati. Um Cincinnati que foi ali e pegou o 125 do ranking. Tá aí, vitória de Roger Federer. Em 12 minutos, ele fez 6-0, 6-0 e 6-0. O Joel deixou o Flamengo... E assim, foi no verão, né? Claro. Acabou o ano, você tá no verão. E o inverno no Rio de Janeiro não pega nada, né? Ele assinou com o Botafogo, ele já devia saber, né? Pô, a piada tá pronta, o Botafogo vai me ligar, quer ver? Não deu outro, o Botafogo ligou. Pelo bem da narrativa, o Botafogo ligou pro Joel, já com o estadual ali no Janeirão para competir. E, enfim, né? Nas estampas, né? Nos jornais, já se tratava disso também, né? Não tinha um guia do Campeonato Carioca que não falasse isso. Porra, vamos ficar de olho aí, porque pode ser que o Joel ganhe em 5 anos um estadual pelos 4 grandes, né? Seria realmente especial, como de fato foi. E o maluco é embaçado mesmo, o Joel era enjoado nessa época, ele ganhou a disputa da Taça Guanabara, não foi só invicto não, foi com 100%, 11 vitórias em 11 jogos. E depois ele ganhou a Taça Rio,
também de forma invicta. Ele não foi campeão direto, ganhando os 2 turnos, porque naquele ano isso não estava previsto. Mudaram, fizeram um terceiro turno para tirar um finalista, deu Vasco. Então a final colocava o Botafogo contra o Vasco com 4 pontos de bônus. É assim, não dá, né, gente? É tipo, cara, pra que essa final, né? Tem cabimento você fazer uma final com 4 pontos de bônus, mas enfim, o Joel voou na Taça Guanabara, voou na Taça Rio, correspondeu à expectativa de papa-títulos no Rio de Janeiro, mas teria essa final contra o Vasco, ou seja, se você começa uma final com 4 jogos, 4 pontos, ela tem 2 partidas, o único jeito do Vasco ser campeão era ganhando as 2. Você ganha as 2 para fazer 6 e ganhar uma final que você começa perdendo por 4 pontos. E ganhou o primeiro, né? E aí fica pequeno, né? Porque é aquele baque em quem tá na frente. Aí você esquece as contas, né? Ganhou o primeiro, o segundo jogo tá valendo para todo mundo. Foi um gol do Ramon, 1-0 pro Vasco, Vasco vivíssimo. O jogo final, então, era o seguinte, quem ganhar é campeão. E o empate era do Botafogo, e foi nesse duelo, inclusive, né, nesse primeiro jogo, esse 1-0 do Vasco, pro Vasco, que o Edmundo aqueceu o confronto ao dançar a dança da bundinha. Vamos ouvir? Por favor. Luiz Carlos Júnior. Mas o Vasco vai ganhando tempo, vai permanecendo com a bola no ataque. Edmundo deu uma rebolada agora na frente do Gonçalves. Bom, o Pimentel partiu para cima. O Pimentel jogou em todo o time. Pensei que o Pimentel fosse brigar com o Edmundo, não foi o que aconteceu. Você chega na casa do Pimentel assim, a beira da piscina é só bola de prata, assim, ó. Vai fazendo o caminhozinho assim pro cachorro não cair na água. O Luiz Carlos Júnior faltou referência aí, hein? Ele não citou textualmente que era a dança da bundinha, né? Também. Ele falou, deu uma rebolada. Mas no ao vivo, né? Tô brincando. No ao vivo ali, ele falou a real, que valia era rebolado. E ele é muito pudico, né? Ele é um aeromoço, né? Em forma de narrador. Aí ele não, acho que ele não quis. Não quis cravar. Acho que ele não quis falar. Eu queria achar Dizem que a narração do Galvão Bueno foi muito boa nesse dia. Mas eu não encontrei. Mas eu encontrei o pós-jogo, né? A reportagem histórica da Globo fazendo um fala-povo monstro, colocando Gonçalves. Isso é Pulitzer. Isso é Pulitzer. Botafogo está dividindo a opinião dos torcedores. Mó barato. Achou legal? Gostei. Bom profissional mostra que é bom profissional fazendo gol, né? Não fazendo palhaçada. Tá certo, pô. Tem que esculachar mesmo. Tem moral, pô. Que isso, Alva? Tem que ter moral, que isso, não é assim não. O zagueiro Gonçalves prefere levar na brincadeira o rebolado de Edmundo. Rebolando, eu prefiro ver a Carla Pérez rebolando, a gente assiste os programas na televisão. Eu não tenho pretensão nenhuma de chegar a ser uma Carla Pérez. Mas também ela não vai ter nem a chance de fazer um golzinho no Botafogo. Cara, assim... As pessoas estão falando sério, né, sobre isso, né? Estão trocando ideia mesmo, né? Ó, eu não sou a Carla Pérez, ela não faz gol no Maracanã também. Então, ela na dela ou na minha aqui, cada um com a sua profissão aí, e Deus te abençoe aí, bom fim de semana. Ficha da finalíssima. Botafogo jogou com Wagner, Wilson Goiano, Jorge Luiz, Gonçalves e Jefferson, Marcelinho Paulista, Pingo, como é que é Pingo em inglês? Sei lá. Marcelinho Paulista, Pingo, Djair e Ailton, depois o Marcelo Alves no ataque, Bentinho e Dimba, depois o Robson, técnico Joel Santana. Vasco da Gama, de Caetano, Pimentel, o dono de todas as bolas de prata da história, Moisés, Alex e Felipe. Que isso, hein? Luizinho, Fabrício, Juninho, o pernambucano e Ramon, Pedrinho e Edmundo, técnico delegado Antônio Lopes. Que final clichêzaço, assim, né? Tá todo mundo nesse jogo. Tá todo mundo. Todas as figuras do futebol carioca da época estão presentes. Chama Drop, né? Drop. Pingo seria o Drop. Se jogasse na MLS. Não era qualquer Vasco da Gama. A escalação que o Paulo pingou aí deixa bem claro. O time, aliás,
seria campeão brasileiro naquele ano, no segundo semestre. A final foi em uma terça-feira, teve menos de 20 mil pessoas no estádio, foi esvaziada, né? Foi uma final esvaziada. Não só porque o regulamento era péssimo, né? Então você tinha esse desaforo, ganha o turno, ganha o retorno, aí depois tem que ter um terceiro turno, e aí o time chega com 4 pontos de bonificação, né? As datas também sem Ou seja, sentido. só tem o segundo jogo se o Vasco ganhasse o primeiro. Porque você já tá com 4 pontos. Exato. Então foi bem complicado, assim, numa terça-noite, terça, 9h30 da noite, foi tudo ruim, aí a final foi esvaziada, seja como for. Vasco e Botafogo chamaram a atenção, além das finais e da dança da bundinha, por um momento, e a gente vai voltar um pouquinho. Segura a final. Segura o Pulitzer, hein? Segura o Pulitzer. Segura que essa é boa. A gente vai voltar um pouquinho. Primeira fase da competição, Vasco contra o Botafogo, jogo em São Januário, valendo a liderança até então. E é um suco de futebol carioca, né? A reportagem vai explicar qual foi a treta que deu, mas antes disso, a reportagem da Globo achou a Thaís Araújo, então Chica da Silva, né? Então ela fazia o papel de Chica da Silva. Na manchete? Na manchete, acho, a Thaís Araújo, atriz em começo de carreira nas cadeiras de São Januário. Vasco e do Botafogo chegaram cedo para assistir o jogo que valia a liderança do campeonato. A atração em campo era Edmundo. E na tribuna de honra, a atriz Thaís Araújo, a Chica da Silva. O que te motivou a vir ver esse Vasco e Botafogo? Somente a volta de Edmundo? Não. Obviamente a volta do Edmundo pro Vasco, mas eu sou vascaína, né? Tipo assim, primeiro por imposição do papai, depois eu quis ser Vasco mesmo. E eu nunca tinha vindo assistir um jogo do Vasco. Nunca vi um jogo de futebol ao vivo, assim. Você tem um palpite para esse jogo? Palpite? 2-0 Vasco. Aí um gol tem que ser do Edmundo, né? Vou marcar a reestreia dele. E o outro gol eu não sei. Não sei, Vasco eu quero. 2-0 Vasco. Não, 2-1. Deixa o Botafogo fazer um golzinho também, assim. Eu deixo, um gol pro Botafogo. Thaís não deve ter entendido a grande confusão por uma questão simples. O árbitro Biraci Damásio exigiu que um dos times trocasse de calção. Foram 45 minutos de disse-me-disse, conversas e muita discussão. Programão, hein, Thaís? Foi preciso até o presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, entrar em campo. O juiz é que antes do jogo tem a obrigação de ir aos vestiários, mandar o bandeirinha nos vestiários e comunicar a maneira como tem que jogar as equipes. Houve a comunicação? Não. Houve comunicado assim, meia hora antes, nossos reservas foi ao vestiário do Grostinho pegar a assinatura e pediu o Vasco entrar. O Vasco cedeu, mas os jogadores dos dois times continuaram irritados. Realmente desanima. Eu achei que queria aparecer, conseguiu. Cara, eu fico pensando... Como é que a pessoa gosta de futebol depois desse rolê? Então. E como é que você convence o Eurico Miranda a trocar o de calção em casa, né? O cara... Não dá nem pra pedir uma margarina pro cara no café da manhã. Você vai pedir pra ele mudar o calção do Vasco dentro de São Januário. Mas foi lá. Conseguiu trocar o calção. Teve jogo. 18 anos, hein, a Thaís Araújo tinha. Uma petice. Na Chica da Silva. Ela é 78? Ali é 96, né? Chica da Silva atravessa pra 97. A novela é meio no fim do ano ali depois. Mas... Porque é jovem, né? Eu fui conferir aqui porque ainda é muito jovem a Thaís. Então ela era novinha mesmo na novela. Mas, e aí não é nenhuma crítica, né? Aparentemente não é uma Fernanda Abreu, né? Não é uma fanática, né? Não é uma fanática. Eu fico pensando depois que ela, né? Depois de Chica da Silva, passam uns anos, toca o telefone dela, é o Eri, né? Aí o Eri fala... Aqui é o Eri. Nós vamos ver um Vascão aqui. A Fernanda Abreu tá chegando. Mais tarde vem o Luiz Melodia. Quer colar? E não sei se ela colou num rolê desse, né? Também, né? Não sei. Porque tem o Mundial de Clubes, tem o famoso sofazão, né? Transmissão da Globo. O Vasco perdia um gol, cortava pro sofá com toda essa galera, os vascaínos ilustres. Thaís Araújo é uma vascaína ilustre. Vamos voltar pra final, Pauleta. Vale dizer, nessa final, que o Vasco amassou o Botafogo, sobretudo no primeiro tempo, perdeu gol de tudo que é jeito, ficou muito perto mesmo de abrir o placar, mas não conseguiu, né? Não logrou êxito, não guardou a bola
na casinha adversária. E aí, fim do jogo, já naquele momento dos finalmente, o Dimba, que era geralmente reserva, aquele cara que entra pra fazer uma fumaça, ele começou jogando, ó a mão do Joel aí, começou jogando o Dimba e fez um gol que Garrincha assinaria. Ô, louco, hein? Essa aqui é sem Google, hein? Você sabe o nome do Dimba? Não sei o nome do Dimba. Não te ocorre nada, assim. Nada. Tem o Di, né? É de lá que vem o Dimba, mas não te ocorre nada. Não me ocorre nada. Editácio. Editácio, se fosse jornalista. Muito bom, Editácio, né? Editácio. Vamos pro gol do Editácio. Pode não ter sido um gol de Garrincha, mas foi um gol de um ponta-direita muito bom. Pegou a bola na ponta-direita, fez um fuzuê. Salamalek entrou e bateu cruzado na bochecha oposta da rede do Maraca. Número 15. Grandalhão, hein? Ele aproveita as cabeçadas. Olha o Botafogo que chegou. Bola tá na área. Bateu e o gol! Gol da Didiba! Abre pela ponta esquerda. Didiba. O Januário de Oliveira estava falando sobre o centroavante do Vasco que entrou, né? O Luiz. Como é que era o nome dele? Luiz Cláudio, né? Isso. Grandalhão, que para aproveitar a bola de cabeça. Um mês depois de bater esse título carioca, fechando o quarteto, né? Vasco, Fluminense, Flamengo e agora Botafogo, o Joel Santana recebeu uma proposta do Corinthians. O Corinthians estava bem de grana, mas estava em má fase. Excel. E tinha, banco Excel. E tinha perdido o Nelsinho Batista. Sem briga, sem ressentimentos, ele se acertou com o Botafogo, falou que estava indo embora, pegou a Dutra com o discurso de que não podia recusar a chance de explorar um novo mercado, que queria vir ser treinador aqui em São Paulo. E um time com a estrutura do Corinthians, o Joel não pensou duas vezes, mesmo campeão local pelo Botafogo, veio aqui para o Corinthians. De lá, ele seguiu batendo e voltando no Rio de Janeiro, mas aquela hegemonia de campeonatos estaduais, 92, 93, 94, 95, 96, 97, é isso, né? São isso. 6 seguidos, contando o do Bahia ali no meio, terminou. Ele não manteve aquele embalo nos seus trabalhos seguintes. E aí, a história dele com o estadual tem um grande reencontro em 2008, quando ele treina o Flamengo. A gente abre essa história ouvindo, que aí já é outra época, né? É época de câmera dentro de vestiário. Outro planeta, aí já todo mundo já sabe que o micro-ondas não explodiu. Não explodiu. Em 2000 é show da virada, Los Hermanos, Ana Júlia no show da virada. Aquela patifaria toda, né? E o Joel gostou dessa coisa, nesse novo mundo, mais filmado, né? Com mais bastidores. O Joel gostou disso. E é claro, a gente começa com um retrato de um novo Joel, um Joel motivando o time no vestiário, sendo filmado enquanto faz isso. Nós fomos preparados para lutar. Esse time foi feito assim e tem que ser assim. Nós estamos assim. Para jogar aqui, tudo tem que ter suor e luta. E é por causa disso que essa nação está aí. Porque elas confiam e acreditam em vocês. Nós estamos prontos para ir para a Libertadores. E hoje vamos provar isso. Estamos prontos, nós fizemos por isso. Eles não respiram, eles não jogam, eles não correm, eles não fazem porra nenhuma porque vocês não vão deixar. Sem muito papo, sem muita conversa. Isso aqui é Flamengo e tem que honrar isso aqui. Vamos lá! Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai o Senhor. Quem trouxe o Senhor, hein, cara, que disciplina. É só no vestiário, né? É só no vestiário. Eu fico imaginando um cara que é padre, nunca jogou bola, ele não sabe, né? Que as pessoas rezam assim, né? Tem uns termos só de vestiário. Vai ver ao coro. Outros tempos, também em 2008, é só uma década, né? Saltando uma década, mas é curioso, né? Como tudo parece muito diferente, né? O jeito que o mundo mudou dos anos 90 para os anos 2000
E isso foi bem marcante. E isso foi, né, Paulo, um pouquinho antes dele assumir a seleção da África do Sul. Pois é. Né? E a gente quis começar com esse né, com esse áudio do vestiário, justamente para mostrar como a figura midiática do Joel já estava muito forte. Mesmo, influencer. Mesmo antes dessa coisa da África do Sul, dele falando em inglês, lá o Joel já tinha essa força midiática. A passagem do Joel por esse Flamengo, a gente vai falar do estadual vencido, porque esse é o tema do programa, mas só para deixar marcado, é a passagem do América do México, né? Ficou marcado pela derrota, que foi a despedida dele, ele já tinha se despedido do time, ficou para um jogo a mais, que era o jogo contra o América, e ali foi um desastre a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Alguns atletas do Flamengo afirmam que naquele jogo o Joel não sabia que o 2-0 contra classificava o Flamengo, né? Que isso? Era a despedida dele, ele ficou um pouquinho mais, ele não estudou direito pro jogo, ele já estava pensando na África do Sul. O Flamengo ganhando de 2-0 e ele falando pro time pra cima, quando na verdade o resultado era pró-Flamengo. O estadual foi naquele modelo mais conhecido da época e de pouco antes, Guanabara mais Taça Rio, cada uma tem a sua semifinal, cada uma tem sua final, e o campeão de um pega o campeão da outra na grande finalíssima. O Flamengo levou a Taça Guanabara para casa e o jogo de estreia naquela temporada foi um 2-0 no Boa Vista, com o seguinte time: Diego, Léo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan, Christian, Jailton, Toró, Ibson, Renato Augusto, o centroavante Souza. Entraram Marcinho e Obina. No gol, o normal era jogar o assassino, o inútil, o imbecil, Bruno. E no meio, o Kleberson também jogou bastante, né? Não tá nesse time aí que a gente cantou, mas surge depois bastante nesse time. Na semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo pegou o Vasco, saiu atrás, gol do Allan Kardec num passe de Edmundo. Aquele Vasco de 2008 tinha Edmundo e Allan Kardec na frente, mas o Flamengo virou 2 gols dos zagueiros, Fábio Luciano e Angelim, os dois muito bons por cima, né? 2 gols dos zagueiros para virar para 2-1. Na final, outro 2-1, tempo de rivalidade bem acesa entre Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo em campo, Flamengo 2, Botafogo 1, outra vez de virada, diga-se de passagem. Saiu atrás, gol do Botafogo foi do Wellington Paulista, e no segundo tempo empatou de pênalti com o Ibsen, e inclusive o pênalti teve expulsões, né? Aquela coisa, vai buscar a bola no fundo da rede, aí empurra, o juiz já sai expulsando do Campeonato Carioca, o juiz é o mãozinha nervosa também, né? Tudo é falta e tudo é amarelo. Herança de Léo Feldman. Empurra, e aí, enfim, venceu no finzinho com o gol do Diego Tardelli. Bom! A bola... Joga a bola ainda o Tardelli, hein? O Tardelli fez um gol de sinuca. Lindo gol, Flamengo campeão da Guanabara. Na Taça Rio deu Botafogo, inclusive o Botafogo meteu 3-0 no Flamengo na semifinal, ou seja, já ficou um clima de rivalidade para a decisão entre as duas equipes, e foi a final do Obina. Foi ele que fez o gol da primeira final e foi ele também que fez o gol mais importante, o gol do empate no jogo de volta. E vendo as escalações, dá para falar também que foi a final de Joel Santana. Canta aí o Flamengo. O Flamengo é a final do Joel Santana porque ele põe o Obina, né? Bruno, Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim, Juan, Jailton, Christian, Toró e Ibson, Marcinho e Kleberson. Não, Marcinho e Souza. O Kleberson entrou no lugar do Marcinho, o Tardelli no lugar do Ibson, mas no intervalo entrou o Obina no lugar do Christian. Os 3 reservas são melhores que alguns titulares, curioso, hein? Né? Obina, Kleberson e Tardelli é um bom banco. Curioso. O Botafogo, vice-campeão carioca em 2008, time do Cuca, Renan, Alessandro, Renato Silva, André Luiz e Zé Carlos, depois Fábio, Leandro Guerreiro, Túlio, depois Edson, Diguinho, depois Adriano Felício e Lúcio Flávio, Jorge Henrique, Wellington Paulista, o técnico, como disse, Cuca. Botafogo vencia, jogava melhor no primeiro tempo, Joel colocou o Obina no intervalo e logo aos 3 do segundo tempo, bola parada, o Obina subiu de cabeça, fez o gol do Flamengo. Até então, estava 1-0 para o Botafogo e o jogo muito, muito duro. E que bom que o Obina salvou o Flamengo naquele momento. Eu vou te falar uma coisa, viu, Paulo? Manda.
o torcedor do Botafogo não fique chateado comigo, principalmente vai que o Túlio é querido demais, tal. Mas tem um jogador, eu queria pegar o Túlio, eu queria dar um tapa só de mão aberta na bochecha do Túlio, cara. Ô jogador chato, cara. Não o Túlio o atacante. Esse Túlio, né? O volantinho chato demais, cara. Como reclamava de tudo. Eu não queria trocação, não. Eu queria um tapa. Aquele tapa desmoralizante. Sei, assim, o estala-boneca. Aquele estala-boneca. Me dá um sapecada iaiá nele. Não que o Túlio atacante seja muito gente boa também. Não, também não. Tô brincando. Isso aí já merece um balagandão mais pesado. Rádio Tupi narra o gol do título. O terceiro gol. Olha o Obina aí. Fez o gol da ida, fez o gol do empate, fez o gol de fechar o caixão. Você toca na canhota pra direita dele, riscou o Alessandro, ganha leve velocidade, bota a bola no gramado, Leonardo Moura tá livre, ele tocou, Vini, emendou, Leonardo! Rádio Tupi. Aí você ganha o Carioca, mas faz as duas finais entre as oitavas da Libertadores, né? Foi oitavas da Libertadores, final do Carioca, encavalado. A ideia inicialmente era o Joel sair ao fim do estadual, ou seja, terminou esse jogo, tchau, um abraço, vou para a Copa do Mundo, vou para a África do Sul. Mas, como tinha vencido no México por 4-2, tava meio tranquilo, tava com cara que ia dar, né? Pra classificar numa boa, o jogo da volta em casa. Surreal, né? O menosprezo com o mata-mata gringo, né? Pois é, aí vamos fazer uma despedida, né? O Joel entrou, o elenco do Flamengo fez um corredor polonês, aplaudiu, ele entrou em campo no meio dos jogadores. E rolou o desastre, 3-0 pro América do México. A artilharia dessa campanha do Flamengo foi a seguinte: Obina fez 7 gols. 3 deles na decisão. E reserva, né? Maior parte reserva. do tempo. O Souza fez 5, Marcinho fez 5, Diego Tardelli fez 5. E com 4 gols, Ibson, Léo Moura e Thiago Salles. Cadê você? Thiago Salles. Botafogo 2010, Paulo Júnior. Era ano de Copa do Mundo. É meu fone ou tá bom os pratos, né? Os pratos dos hinos estão legais, né? O do Botafogo, vou até voltar um pouquinho, porque ó o prato do cara. Tá louco. Imagina ter um filho, né, que quer tocar o hino do Botafogo em casa. 7º título do Joel Santana. Não perca as contas. Foram aqueles 5 coladinhos. O 6º nessa volta ao Flamengo. O 7º é o Botafogo de 2010, ano de Copa do Mundo. O Joel Santana bateu lá na África do Sul, mas caiu antes da Copa, deixando como legado algumas entrevistas históricas. E ao invés de jogar a Copa do Mundo pelos donos da casa, uma certa trairagem, né? Levaram o cara para o projeto de receber a Copa em casa e ele caiu antes do Mundial. Ele vem então jogar o Carioca pelo Botafogo no meio da disputa. O campeonato já tinha começado e dá para brincar com isso daqui também, né? O Carioca, de certa forma, era a Copa do Mundo pro Joel Santana. Ele não estava na África, mas ele estava ganhando mais um estadual aqui no Rio. O Botafogo tinha Louco Abreu como estrela da companhia, estava chegando, né? Um jogador, uma estrela, estreando num Engenhão que nem existia quando o Joel foi campeão pelo Botafogo nos anos 90. O elenco era legal, tinha o Jefferson no gol, por exemplo, tinha o Herrera no ataque, tinha o Antônio Carlos muito bem na zaga. Era um time interessante. O Somália, né? Uma figura curiosa, né, do futebol. O Somália é um tipaço, né? Mas o Botafogo tomou 6-0 do Vasco logo no começo do campeonato. 3 gols do Dodô. Dodô no Vasco, teve isso, hein? Teve isso, Dodô no Vasco, e chateado com o Botafogo, né? Pelas questões não sei, né? Talvez esteja falando bobagem, mas
se é antes ou depois, me foge agora, eu não vou falar. Mas é isso, né? No começo do campeonato, se tomar um 6-0, o Estevão Soares caiu do Botafogo. E o Joel chegou, o Botafogo era trivice do campeonato estadual, tinha sido vice em 9, em 8 e em 7. Opa, não queremos outro vice, chamou o cara certo para ser campeão. E ele já chegou falando isso, só faltava eu nesse Carioca, agora a festa vai começar. Esse negócio de Rei do Rio tem que respeitar, sou eu. Faltava o convidado principal. Que coisa. É uma malinha, né? Os relatos dos jogadores e até do Jair Ventura, que na época trabalhava ali no corpo técnico do Botafogo, os relatos dizem que o Joel revolucionou o fora do campo muito mais do que o campo. Ele transformou o ambiente e montou um time unido, um ambiente forte, uma galera querendo ali, de fato, fazer um Botafogo forte, tão forte que nem precisou da final. Esse Botafogo que não conseguia ser campeão, já ganhou a Guanabara e a Taça Rio para levar o título carioca. Eu perdi aqui porque eu estava subindo na Guanabara áudio aqui, né? Isso, Taça Guanabara, 2-1 de virada, semifinal, né? Semifinal da Guanabara. Joga contra o Flamengo, ganha de 2-1 de virada. E na final faz 2-0 no Vasco. Um placar muito valioso. Era um jogo especial porque, afinal, o Vasco foi o time que enfiou 6, né? Era uma espécie de revanche, uma vingança, o Botafogo tirou o título do Vasco. Já na Taça Rio, semifinal contra o Fluminense, um jogaço, né? E o Botafogo aqui jogando pelo título, né? Se ganha a Taça Rio é campeão direto. Pegou o Fluminense, um puta jogo, o Botafogo sai na frente nos primeiros minutos, toma a virada antes do intervalo, e olha que o Fred perdeu pênalti ainda, e no segundo tempo voltou a virar o jogo. O Caio, né, que era um talismã, vinha sempre do banco de reserva, fez o gol da virada, um 3-2 com 2 viradas. Incrível como esse Botafogo, aliás, viu, Paulo, fazia gol a partir de cobrança de falta. Aquelas falta na linha do meio campo, ali um pouquinho mais pra frente. Alçando na área. Punha na área e disputava pela segunda bola, ia no desvio no primeiro pau, muito gol de escanteio também, era um time de bola parada fortíssimo. E o Louco Abreu sempre um jogador de referência para receber essa bola no alto. O jogo do título é um Botafogo e Flamengo. O Paulo Júnior vai cantar o Botafogo. Jefferson, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Fael. 3 zagueiros. Alessandro, Leandro Guerreiro, Túlio Souza, Renato Cajá, Somália, Herrera e Louco Abreu. Entraram Caio, Pelédino e Marcelo Cordeiro, técnico Papai Joel Santana. Flamengo jogou com um assassino no gol, Leonardo Moura, David, quem é o David, hein? Braz? É o David Braz. David Braz, Ronaldo Angelim, Williams e Rodrigo Alvim. Ó a linha de 5 aí, o Williams devia ser volante também, vai. O Williams de volante, Toró, peraí, tem 2 Williams, tá tudo errado aqui nesse time, hein? Maldonado e Michael. Ele. O Michael era cheio da graça, cheio dos guerigueri. Wagner Love e Adriano era o império do amor no ataque, o técnico Andrade, entrou o Petkovic, o Fierro e o Vinícius Pacheco. O icônico jogo da cavadinha, o Gutenberg, aquele juiz horroroso, deu 15 amarelos. Parece que o jogo foi uma carnificina. Esse juiz era meio louco. E aos 21 minutos ele deu pênalti pro Botafogo. Foi pênalti. Curiosamente, quem bateu foi o Herrera, não foi o Abreu. Outro estilo, porrada na bola, gol do Herrera e o Império do Amor, esse ataque tão marcante no Flamengo, empatou o jogo aos 44 ainda do primeiro tempo. O Adriano desviou, o Wagner Love pegou o rebote. Aí o segundo pênalti veio na etapa final, expulsão do Maldonado, pênalti, o Maldonado já tinha amarelo, puxão de camisa na bola alta, o Flamengo tentando neutralizar essa bola alta do Botafogo, e agora sim, Louco Abreu na bola, dando a famosíssima cavadinha. Autoriza o árbitro, correu o Louco Abreu, caneta esquerda, tirou, entrou. Botafogo! Bateu diferente esse pênalti. Passando o Botafogo à frente de novo aos 27. Agora,
à toa que ele é louco. Ele, inclusive, né, o Luca Abreu, faria exatamente isso poucas semanas depois na Copa do Mundo, né? Quartas de final, Uruguai e Gana. Ele bateu a cavadinha para classificar o Uruguai para a semifinal. E o goleiro tinha que saber, né? O goleiro tinha que dar uma estudada, né? Quem é carioca já sabia antes o que ia acontecer. E a gente... o Joel ficou 14 meses, né? Ele foi embora em março de 2011 do Botafogo, e a gente ouve aqui para se despedir, né? Foi o último título estadual do Joel. Ele dá uma entrevista coletiva, na verdade um pronunciamento final ali, sempre com as frases de efeito e o alto astral característico. Vamos ouvir o Joel. Opa! Que eu não considero botafoguense. Umas 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 8, a pessoa estava me agredindo muito. E nesse último jogo tinha um rapaz lá muito forte que eu nunca vi, e o André estava falando comigo, que é uma pessoa totalmente fora de sintonia, que o jogo nem começou, ele já começou a me agredir. No outro dia chegou um torcedor atrasado no jogo, falou: Joel, eu cheguei, seu filho disso. Eu acho que às vezes, na vida, as pessoas às vezes só dão valor quando sente falta. A festa vai continuar. Eu vou estar sempre por aí. A gente se encontra. Cara, é melhor estar aqui hoje, né, do que estar nessa coletiva aí. Porque não dá, né, gente, pra bater palma pro Joel. Puta que pariu. Mas legal. Tem que tirar uma onda, dia de campeão, tá bom demais. 7 estaduais e o que seria o 8º é o de 87. Um bônus track aqui pra gente. Vamos voltar a falar do Vasco. Voltar a falar do Vasco. Foi o primeiro trabalho, né? A gente falou no começo desse programa, a gente ouviu o áudio lá no começo desse programa. Foi esse Vasco que acabou em título estadual de 87, né? O Joel assume em 86, chegou em 86, fez parte da montagem do time. Em 87 ele saiu, não pegou medalha, se diz campeão também. É justo que assim diga, porque ele só saiu do time a 5 jogos do final da campanha, né? Então ele pegou mais de metade da campanha. O último jogo do Joel foi ali, faltando 5 jogos para acabar a campanha. Ele de fato tem seu papel. A sua última escalação, seu último time na vitória do Vasco sobre o Porto Alegre, que eu não sabia que existia, o Porto Alegre do Rio de Janeiro. O jogo foi 1-0. Acácio, Paulo Roberto, Leonardo, Fernando e Pedrinho. Pedrinho Vicensotti? Eita! Será? Henrique, Giovani e Tita. Mauricinho, Roberto Dinamite e Vivinho. Ótimo time, hein, seu Joel? Bom. Era um time que tinha também o Dunga, né? O Dunga era o volante ali. Jogou o Henrique, mas tinha o Dunga. E no banco de reserva, saindo da base, um menino chamado Romário. Uma final gigantesca, um Flamengo muito forte. Confusão fora de campo, liminar, adiamento, aquele combo de futebol brasileiro, de campeonato estadual, e 2 timaços em campo. O Vasco foi campeão fazendo 1-0 no seu grande rival, um golaço do Tita, e o Sebastião Lazzaroni era o treinador. Ou seja, Joel tem 7 títulos estaduais, deixamos esse asterisco aí no 8º, que é o que ele reivindica também, para ser o recordista, para igualar o Flávio Costa. Mas o treinador do título desse Vasco de 87 já era o futuro técnico da seleção brasileira, Sebastião Lazzaroni. O gol do título carioca de 87, Vasco da Gama campeão contra um Flamengo que viria a ser campeão brasileiro daquele ano. Vamos ouvir. Júlio César, olha o contra-ataque do Vasco. Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado, tá na área, no capricho, cruzou, Roberto no peito, girou, voltou, Tita bateu! Paulo, uma coisa que eu acabei de ver aqui enquanto assisto o gol. O Tita faz o gol na ponta direita do gol de lá.
E o banco de reserva do Vasco tá à esquerda do gol de cá, do campo de cá. O Tita faz o gol, ele atravessa o campo correndo para abraçar o Lazzaroni. Curioso, o Lazzaroni, enfim, treinou o time por só 5 jogos, né? É interessante, um técnico que estava ali novo com moral, né? Lazzaroni que viria a ser aí técnico campeão brasileiro pelo Vasco, estadual. Esse é um time que é fundamental, inclusive para a ascensão do Eurico Miranda, né? É uma gestão, primeira gestão que o Eurico Miranda faz parte do time ali, como ganha 2 estaduais, depois ganha o brasileiro, ele ganha força e o Lazzaroni vai até a seleção porque o Eurico também tinha cargo no Clube dos 13 e também tinha cargo na CBF. Era só esse, assim, o poder do Eurico. Flávio Costa, o recordista de títulos cariocas, ganhou 8, 5 no Flamengo e 3 no Vasco. Joel ganhou 7, 2 no Vasco, 2 no Botafogo, 2 no Flamengo e 1 no Fluminense. 8, se a gente contar esse que ele quer também. Esse foi o meu time de botão, Joel Santana. Nossa, sabe o que eu queria? A gente tem uns amigos que são influentes, né? A gente tem uns amigos que são bacharéis, diplomatas, engenheiros. Mestre, doutor, pós-doc. Inclusive o pessoal do Portão 9, né? O próprio Gustavo Mel, toda a galera da página de Vascaínos lá. Inclusive incrível, né? Um dia os caras perguntaram pro Brito se ele sabia onde estava o Molden. Pô, como é que se pergunta pro Brito onde é que tá o Molden, cara? Mas eu queria que esse programa chegasse ao Joel Santana, tá? Eu não sou de querer que os personagens ouçam, não, mas o Joel eu queria que ouvisse. Se alguém puder, tiver o zap, tiver o que... Se alguém puder dar um jeito, eu agradeço, tá bom? Valeu demais. Valeu, bom demais lembrar o Joel Santana, como você disse muito bem no começo, né? Quem pegou só esse século... talvez não viu como ele foi gigante, né? Principalmente naquela fase dos anos 90, como ganhou taça. Valeu demais, muito bom lembrar as andanças do Joel. Nos vemos, como é que ele falou? Eu vou falar igual pro nosso amigo. Não é um até logo não, é um até breve, até já. É um até breve, a gente tem que ir embora na vitória. Eu queria que os técnicos fossem embora na vitória, então vamos parar por aqui. O meu time de botão vai embora, mas a festa vai continuar. Eu vou estar sempre por aí. A gente se encontra.